Caros irmãos e irmãs, que comigo celebram nesta noite, esta solenidade de São Pedro e São Paulo, caros irmãos que estão participando conosco pela Rádio Gens e também pelo nosso YouTube. A Igreja, desde os seus primórdios, contou com o apoio daqueles que conviveram e se comprometeram com Jesus Cristo. E dois entre os apóstolos se destacaram profundamente. Pedro, um pescador, casado, tinha uma pequena sociedade de pesca. Vivia ali em Cafarnaum. E um dia, ouvindo falar de Jesus pelo seu irmão André, ao encontrar-se com Jesus, deixa-se encantar e o segue imediatamente, tão logo Jesus o convidou. E o seguiu de maneira muito espontânea, sem olhar para trás, sem calcular o que iria perder, sem perguntar o que iria ganhar, se deixou mover pela novidade de Cristo que tocava o seu coração. Paulo, um intelectual, fariseu, um homem orgulhoso de seguir a lei mosaica e que não tinha nenhuma piedade em se contrapor aos cristãos. Mas Jesus sabia que Paulo era um homem sincero e sério, e vai ao seu encontro no caminho de Damasco, exatamente numa investida, numa viagem de Paulo para perseguir os cristãos. E Jesus se manifesta a ele de uma maneira tão identificada com os cristãos que pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não diz por que persegue os cristãos. E Saulo, homem sério e sincero, pergunta: quem é? E fica imediatamente cego. Ou seja, fica sem enxergar para ver melhor. E viu que andava às cegas. E transformou-se no grande apóstolo dos gentios, o grande anunciador do Evangelho. E a igreja viu nestes dois homens como se fossem os dois braços da igreja que se unem para o mesmo abraço, como os dois olhos que se unem e se abrem para ter a mesma visão, como as duas pernas que se movimentam para fazer a mesma caminhada. E por isso, desde o princípio, a igreja celebra Pedro e Paulo num único dia. Ambos foram unidos pelo mesmo martírio, sendo que Pedro foi crucificado e Paulo foi degolado. Mas ambos
deram testemunho de amor a Cristo, derramando o próprio sangue. E hoje nós tivemos 3 leituras, como de costume. A primeira leitura fala da prisão de Pedro em Jerusalém. Fala que Herodes, na Bíblia tem 2 Herodes. Tem o Herodes o Grande, que era do tempo de Jesus criança, aquele que queria matar Jesus criança. E que matou muitas crianças tentando matar Jesus. É o Herodes o Grande. E tem o filho dele, o Herodes Agripa, que é justamente este que mandou matar João Batista e que depois ficou com medo de também mandar matar Jesus e o devolveu a Pilatos quando Pilatos manda Jesus a ele. Este Herodes que mandou prender Pedro e percebeu que isto agradava aos judeus. Em todos os tempos tem gente que se alegra com a desgraça dos outros. Há no ser humano, parece que uma represa de maldades. Quanta gente não se alegrou agora porque um político do Brasil foi declarado inelegível. Ih, tanta gente feliz. Será que, o que vai mudar na vida deles? Nada. Apenas abrir um pouco a torneira para destilar aquela maldade represada no coração. E Herodes ficou feliz com o seu feito, de ter mandado prender injustamente a Pedro. E de uma forma extraordinária, Pedro é libertado e não aparece mais em Jerusalém. Na segunda leitura, vamos logo ao Evangelho, nos fala daquele diálogo de Jesus com Pedro, que é um diálogo que se dirige também a cada um de nós. Que dizem os homens que eu sou? O francês, o verbo nascer é naître, e conhecer é connaître, nascer um para o outro. Quando eu conheço alguém, eu nasci para este alguém nasceu para mim. Antes que eu viesse aqui, ninguém sabia que eu existia, mesmo que eu tivesse 50 anos. Só depois de 50 anos eu vim aqui, nasci para várias pessoas que passaram a me conhecer, e quando eu chego aqui, com 56 anos, muitos nasceram para mim, gente já com 70 anos, mas que eu passei a conhecer a partir de então. Ao perguntar, o que dizem que eu sou? Jesus não está perguntando, fazendo uma pesquisa de opinião pública, mas está tentando medir o grau de conhecimento que as pessoas têm dele. Será que hoje Jesus é para você aquele mesmo Jesus dos livros? Aquele mesmo Jesus de quando você fez a primeira comunhão? À medida que o conhecimento se aprofunda e cresce, também nós vamos tendo um novo olhar sobre a pessoa de Jesus. E Pedro
que já havia convivido com Jesus, vai dizer: tu és o Messias. Porém, dizer que Jesus é o Messias diz pouca coisa para Jesus sobre ele mesmo. Porque haviam várias ideias de como deveria ser o Messias. Os saduceus entendiam que o Messias seria um homem do culto, que viria restaurar a pureza do culto. Os fariseus achavam que o Messias seria um homem da lei, que viria tornar a lei cada vez mais forte e exigente sobre o povo de Israel. E Jesus era o Messias, o enviado de Deus, mas não era nem uma coisa nem outra. Os herodianos achavam que o Messias, quando viesse, seria um rei que iria destronar os romanos e Israel ia se tornar a grande potência do Oriente Médio. Jesus não fica muito satisfeito, claro, só com a resposta: tu és o Messias. E nós vemos isto na continuidade do diálogo, que não foi lido hoje, mas na continuidade, Jesus vai explicando a Pedro como é a sua messianidade, qual Messias ele é. É aquele que não veio para ser servido, mas para servir. É aquele que não veio abolir a lei, mas veio dar espírito à lei. É aquele que não veio abolir o culto, mas veio colocar o culto dentro da vida. É aquele que não veio libertar das estruturas políticas, mas veio convidar o homem a ser livre diante de si mesmo e de Deus. E Pedro retruca exatamente, vai dizer: Senhor, isso não te aconteça. E Jesus chama a atenção e diz: tu não pensas com os pensamentos de Deus, mas com os pensamentos dos homens. Quem é Deus para nós? É aquele que resolve os nossos problemas, é aquele todo-poderoso distante, é aquele a quem eu me confio e tenho a coragem de perguntar o que ele quer de mim e me colocar à sua disposição. É aquele que vai me salvar depois que eu morrer, ou é aquele que me salva hoje, me ajuda a tomar um caminho correto, da verdade, da justiça, da honestidade, da bondade, da fidelidade, sobretudo do amor e do serviço. A resposta não se dá com palavras. Embora Pedro tenha dado uma resposta sintética e profunda: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus elogiou esta resposta. E fica feliz que Pedro tenha compreendido. E aí ele vai dar a sua eclesia, a sua igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade daqueles que são encarregados de levar a mentalidade do seu chefe para os demais. Antes de Jesus,
já existiam grupos chamados de eclesia. Cada rei tinha os seus embaixadores, que eram encarregados de disseminar as ideias, os sonhos, os propósitos do seu Senhor. Quando Pedro diz que Jesus é o enviado de Deus, o Filho de Deus, Jesus entende agora que está na hora de fazer daqueles que estão com ele os embaixadores do seu reino, de transmitir a eles a sua mente, a mente de Jesus, e eles irão levar ao mundo, aos demais, a mente que receberam de Jesus, os valores que receberam de Jesus. A igreja tem a função de espalhar no mundo a mentalidade de Deus. Como é a mentalidade do mundo? Quem é maior, pisa no menor. Qual é a mentalidade de Deus? O maior ajuda o menor. Qual é a mentalidade do mundo? Se dá bem em tudo, mesmo que isso cause problema aos dos outros. Qual é a mentalidade de Jesus? É que nós estejamos não só nos querendo nos dar bem, mas que todos estejam bem. Eu vim para que todos tenham vida plena. Não é só eu, mas são os outros também. Eclesia é esta comunidade que acolheu a mente de Jesus e agora tenta viver esta mente de Jesus e tenta fazer com que os outros também acolham esta mente de Jesus. Aquilo que é valioso para Jesus passa a ser valioso para mim, e eu passo a viver aquilo na minha vida e passo a mostrar aos outros como isso é bom, como isto é importante. Cada país tem sua embaixada noutros países. E o que é a função daquela embaixada? A função daquela embaixada é levar àquele país os interesses do seu país, da sua nação, a cultura do seu país, da sua nação. Igreja é a embaixada do céu na terra, trazendo para a terra, digamos, se pudesse dizer, a cultura do céu. Qual é a cultura do céu? A cultura do céu é dom, acolhimento e comunhão. O Pai que se doa, o Filho que acolhe, e os dois que no Espírito Santo geram uma comunhão. Qual é a cultura do céu? É que todos tenham vida, que o Pai ama a todos e não quer que ninguém se perda. Qual é a cultura do mundo? Descarta o mais fraco, esquece, premia o forte, coloca no palco. Como ele chegou lá, não se sabe. Esquece o processo, só o resultado interessa. Qual é a cultura do céu? Os fins não justificam os meios. Você tem que viver corretamente. Se chegar lá, ótimo. E quem chegar lá, ajude a quem não chegou. Se volte para o que não chegou. Isto é que é eclesia. Eclesia é esta embaixada do céu,
vivendo desta mentalidade divina e espalhando esta mesma mentalidade no meio da humanidade, para que mais pessoas se deixem cativar por esta mentalidade, passem a viver a partir dela e a espalhá-la também onde se encontram. Isso é eclesia, igreja. E Paulo fez isto de uma maneira extraordinária. Quando Jesus vai dizer a Ananias que Paulo iria procurá-lo, ou que ele, Ananias, procurasse Paulo, que era ainda Saulo, o que foi que Ananias disse? Esse homem aí é o homem que vive procurando destruir todos nós. O que foi que Jesus disse? Mas eu escolhi para que ele leve o meu nome, para que ele espalhe a minha mentalidade, para que ele espalhe a minha compreensão de mundo, de pessoas, de relacionamentos, da vida em todas as nações. E mais tarde Paulo vai dizer: eu me sinto devedor de todos. Ai de mim se eu não espalhar esta mentalidade. Ai de mim se eu não falar, não mostrar às pessoas como é que Deus pensa, como é que Deus deseja, como é que Deus quer, como devemos organizar a vida. E hoje, na leitura que nós ouvimos, Paulo escreveu na hora que ia sair de Roma para fora da cidade para ser degolado. E o que ele diz? Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu vivia em tudo. Aquilo que eu aprendi de Jesus, ele chegou mesmo a dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É o Cristo nas minhas palavras, é o Cristo nas minhas ações. Nós tivemos aqui, eu conheci uma mulherzinha simples, fundadora da comunidade das Josefinas, a irmã Rosita Paiva. Ela dizia sempre: eu ando e nos meus passos Deus anda no mundo. Eu ando e nos meus passos Deus anda no mundo. De tal modo, Paulo, Pedro e os apóstolos todos se impregnaram desta mentalidade que eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. Pensavam diferente, agiam diferente. O que está faltando na igreja hoje é esse pensar diferente, agir diferente. O que nós temos hoje é muita gente fazendo a mesma coisa. A gente deve cuidar dos pobres? Sim, devemos cuidar dos pobres. A gente deve cuidar da ecologia? Sim, devemos cuidar da ecologia. Mas antes de tudo, nós temos que ter esta mentalidade do alto. Esta mentalidade que nos garante uma vida depois da morte. E como vamos viver esta vida? Do jeito que nós tivermos organizado-nos para vivê-la. Do jeito que nós quisermos. Cabe a cada um de nós construí-la. Morrer, não precisamos nos preocupar, porque ao morrer Jesus nos ressuscitará. Agora, o que vem depois da ressurreição? Nós fizemos conosco nesta vida, é o que seremos
depois desta passagem. E se nós temos uma mentalidade que não condiz com o céu, como podemos viver num lugar onde não aprendemos a língua, onde não compreendemos a cultura, onde não compreendemos os valores? Não nos sentiremos bem. Se vamos viver no céu, quando a gente vai se mudar para um lugar, a primeira coisa que a gente procura é aprender a língua, se é outra língua. É saber dos costumes, é entender como é que é lá. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu mando vocês, que vocês ensinem a todas as pessoas esta mentalidade, que vocês ensinem a todas as pessoas estes princípios, estes valores, este modo de viver, de amar e de conviver. Isto é a eclesia que Jesus constrói sobre a fé de Pedro, sobre a fé de Paulo, mas agora Paulo e Pedro já não têm mais fé porque estão já no céu. Agora ele quer construir a sua igreja sobre a minha fé, sobre a sua fé, a fé dos que aceitam esta mentalidade divina. Acolhem, vivem e propagam. Louvado seja nosso Senhor Jesus.